Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao Minuto de Reflexão. Hoje eu quero refletir com você um texto que está em Atos, no capítulo 4, no versículo 32. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Esse episódio aconteceu logo no início da igreja primitiva. Jesus já havia subido aos céus e os apóstolos estavam encarregados de pregar o evangelho na Judéia e até os confins da terra. Ocorre que os primeiros cristãos que se converteram, cristãos do tipo de Estevão e muitos outros, que eram pessoas que tinham posses, terras, eles tomaram por uma iniciativa, vamos dizer assim, totalmente deles, tomaram a iniciativa de vender os seus bens, as suas posses, depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos e viveriam então de pregar o evangelho, de partilhar o pão. E isso foi seguido, esse exemplo, por muitos outros cristãos daquela época, de forma que em Jerusalém chegou a esse ponto que você pode comprovar aí vendo o texto que eu acabei de ler, onde as pessoas não tinham nada em comum, mas partiam o pão com alegria, com singeleza de coração e perseveravam na oração e na súplica diante de Deus. Os pobres recebiam donativos todos os dias e os ricos doavam as suas riquezas. Parece comunismo, não é verdade? Parece, realmente parece. Mas eu quero chamar a sua atenção que, primeiramente, eles fizeram isso de uma forma completamente espontânea. Os apóstolos jamais obrigaram os cristãos primitivos a fazer isso. Foi uma iniciativa dele. Primeiramente, eu quero que você entenda que o que nós chamamos de comunismo, na verdade, ele é um produto final do socialismo. Ou seja, o socialismo é um movimento ideológico e cultural, muito mais cultural do que ideológico, preste atenção nisso, que visa preparar o terreno para a implantação do chamado comunismo, onde há a extinção da propriedade privada e há um Estado que tudo controla, dividindo as riquezas para que os pobres não tenham pouco e os ricos não tenham demais. Seria uma definição muito singela, não é verdade? E há de se pensar que a igreja, de certa forma, implementou esse comunismo, não é? Mas vamos pensar aqui numa outra expressão: pacto social. Pacto social é uma coisa que existe tanto em países socialistas, comunistas, como você queira chamar, como em países democráticos de natureza capitalista. O que é o pacto social? Ora, a sociedade se reúne e determina aquilo que é correto fazer e aquilo que é errado fazer. E fazem um pacto onde as pessoas não poderão fazer aquilo que é prejudicial à coletividade. Essa é a ideia essencial. Não vamos fazer aquilo que é prejudicial à coletividade. E aqueles que teimarem em fazer aquilo que é prejudicial à coletividade serão punidos. Por exemplo, uma sociedade qualquer, imagina uma cidade pequena de 5.000 pessoas, decide que não se deve roubar, porque a prática do roubo está prejudicando a saúde social da comunidade. Então, os anciãos se reúnem numa praça, imagine uma situação totalmente fictícia, e decidem que não se deve roubar. Ninguém, a partir de hoje, vai roubar de ninguém. Mas algumas pessoas que assinaram esse pacto social ainda teimam em roubar. Bom, os anciãos se reúnem de novo e, por uma votação comum, decidem que todos aqueles que roubarem, então, sofrerão uma punição. Serão presos. Essa é a definição de pacto social. Uma reunião onde a sociedade decide o que é melhor para ela. E, logicamente, é impossível que uma sociedade seja unânime numa decisão. E aqueles que contrariam essa decisão da maioria
senão punidos ou coagidos a obedecer à decisão da maioria. Por isso que nós temos leis como hoje. Você sabe que é contra a lei roubar, que é contra a lei assassinar, que é contra a lei fazer barulho às 3 horas da madrugada. Enfim, imagine a lei que você quiser. Essas leis, de uma forma muito simplória, elas foram constituídas através de um pacto social. É essa a ideia. Mas o pacto social, ele tem um fundamento muito importante e eu quero chamar a sua atenção a esse fundamento. É a experiência. O que é a experiência? A experiência é o resultado de tentativas que você fez no passado, que acreditava que daria certo e que não deu. E você guarda aquilo na memória para que você não cometa o mesmo erro no futuro. Eu vou contar para você um exemplo bem simplório para você entender o valor da experiência. Imagine uma mulher na sua juventude com seus 16 anos, muito faceira, cheio de ilusões de aventuras na vida, e que numa dessas aventuras se engravida. E para criar o seu filho, ela abre mão dos estudos, tem que trabalhar para sustentar, cria o seu filho com muita dificuldade e vence na vida. Mas essa filha, quando chega na mesma idade que aquela mãe possuía, 16 anos, resolve também ser namoradeira e ter aí certas aventuras. E a mãe repreende a sua filha e diz: filha, não faça isso, eu te proíbo de fazer isso, você vai destruir o seu futuro. E aquela jovem, não entendendo o passado da sua mãe, diz o quê? Mãe, você não sabe nada, você está enganada, eu estou vivendo a vida, deixe-me viver a minha vida. E comete o mesmo erro da sua mãe, engravidando, sacrificando sua juventude, seus estudos e seu futuro. O que eu estou querendo passar para você com essa história? Se a jovem tivesse aproveitado a experiência da mãe, ela não teria cometido o mesmo erro da mãe. Então, muitas vezes, decisões que no momento hoje eu julgo ser decisões boas e corretas, elas podem me trazer um resultado ruim no futuro. E eu posso aprender com essas experiências e usar essas experiências nas gerações futuras. A experiência, ela é muito importante no pacto social. Por que você acha que existe uma lei que proíbe o aborto? Você acha que o aborto é coisa nova ou sempre existiu? E por que se chegou a essa conclusão que é preciso proibir o aborto? Porque houve no passado uma experiência. E as pessoas que experimentaram o aborto livre chegaram à conclusão de que isso não era bom para a sociedade. Firmou-se então um pacto social proibindo o aborto. E agora a nossa sociedade quer destruir tudo que foi construído pela experiência das gerações anteriores. Observe aqui uma coisa. Esta igreja primitiva, que eu li agora em Atos dos Apóstolos em Jerusalém, fez uma coisa muito bonita. Os ricos dividindo os bens com os pobres. E é uma coisa muito bonita. Mas sabe o que isso acarretou? Você não acredita, pode confirmar na sua Bíblia. Lá no livro de Coríntios, Paulo recolhe na igreja grega donativos para os pobres de Jerusalém. 30 anos depois, mais ou menos. A igreja de Jerusalém empobreceu. Percebe que a experiência não funcionou? E olha que eles fizeram isso de coração aberto, bem intencionados, fizeram isso assim de uma forma deliberada, cada um fez porque quis, mas a experiência não foi bem sucedida. E não vale a pena aprender com a igreja primitiva que este tipo de pacto social não funciona, ou nós vamos insistir no mesmo erro? Então, o valor da experiência é fundamental, é muito importante. Vamos continuar aqui o nosso raciocínio. O resultado da igreja primitiva foi a falência, quando ela tentou dividir os bens. Deus não mandou fazer. É que eles acreditavam que a volta de Jesus seria muito breve. Então, para que eu vou cuidar dessa vida terrena se Jesus está voltando?
Só que eles não sabiam que 2000 anos depois Jesus ainda não teria voltado. Mas ele vem. Eu creio nisso, que Jesus vem. Muito bem. Nós temos agora aqui no Brasil uma construção de um novo pacto social. E você assiste isso todos os dias na televisão. Nessa tentativa de construir um novo pacto social, nós temos duas vertentes. Uma parte quer fazer valer a experiência. Eu não quero o aborto. Eu não quero preso condenado por assassinato solto em 1 ano, 2 anos. Eu não quero liberar drogas. Por quê? Porque eles levam em conta valores cristãos e uma experiência anterior e sabem que isso não vai dar certo. E nós temos uma outra vertente que quer libertar presos, liberar drogas, aprovar o aborto e ignorar a experiência dos nossos antepassados, de um Brasil que foi construído com muita dor e com muito sangue, para que nós chegássemos até o ponto em que nós estamos, que não está bom. Muito sangue foi derramado, quer você queira acreditar ou não. Mas que lição nós podemos tirar de tudo isso? Nós devemos desprezar a experiência dos nossos antepassados? Nós devemos aplicar aquilo que nós cremos à coletividade, acreditando que isso vai dar certo? Veja bem o que a Bíblia traz como lição. A Bíblia traz uma lição muito difícil de ser entendida, porque ela afirma nas suas entrelinhas que a fé é individual. Não existe fé coletiva. Paulo usa até uma expressão assim: a fé que tu tens, tem para ti mesmo. Bem-aventurado é o varão que não se condena naquilo que aprova. A fé é individual. Coisas que eu acredito e creio que vão dar certo para mim, talvez não dê certo para você. Porque a sua experiência pode ser parecida com a minha, mas em algum ponto ela é diferente. Então aquelas pessoas aqui de Atos dos Apóstolos, eles acreditavam que Jesus voltaria naquela geração. Eles acreditavam que Jesus tinha ensinado a vender os bens e dar aos pobres e ter um tesouro no céu e que isso era o suficiente. Eles estavam errados? Não. Mas eles erraram quando pegaram uma fé individual e aplicaram ao coletivo. E aí é onde mora o perigo. Se uma ou duas pessoas tivessem feito isso, como Estevão e muitos outros, teria trago para a igreja, quem sabe, até um ganho muito bom. Mas o problema é que todos fizeram isso acreditando e cultivando uma fé coletiva. E isso trouxe danos para a igreja e para a sociedade. Outra lição que nós podemos aprender é que valores sociais são pilares que sustentam a sociedade e não devem ser retirados indiscriminadamente. Você imagina que você chega num quarto onde tem uma laje e tem uma escora no meio da laje, 2 escoras, e você fala assim: por que essa escora está aqui? E você retira aquela escora. A laje não caiu. Aí você olha e vê uma outra escora. Fala assim: olha, se eu tirei uma escora e a laje não caiu, então eu vou retirar a segunda, a laje também não vai cair. A experiência está me dizendo isso. E você retira a segunda laje, a segunda escora, perdoe, e a laje cai na sua cabeça. Por que ela caiu? Porque você removeu pilares da sociedade indiscriminadamente. Você não considerou a experiência passada. Você não entendeu o porquê das coisas. E é isso que nós temos feito nos dias de hoje. É esse erro que nós temos cometido. Nós questionamos as coisas simplesmente por questionar. Achamos que existe sabedoria em questionar. Não há sabedoria em questionar. Quem questiona é porque não entende. Quem entende completamente não faz perguntas. Se eu pergunto é porque há algum ponto que eu não entendi e que eu quero entender. Isso é muito nobre. Mas se eu pergunto é porque eu não entendo. E nós temos hoje uma sociedade profundamente questionadora, mas que questiona indiscriminadamente, que não quer aprender. Reflita um pouco sobre o que eu acabei de dizer. Pense um pouco sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, sobre a sua fé, sobre a sua experiência. E guarde isso. A fé
é um dom, uma bênção, mas ela é individual. Ela é desenvolvida dentro da nossa experiência e do nosso relacionamento com Deus. Fique bem, fique com Deus.